Nós vamos ver isso quando estivermos falando sobre as personagens. Mas antes, eu queria mostrar para você algumas características técnicas do livro que são necessárias para a gente fazer uma boa leitura aí. Então a estrutura, como eu já mostrei para vocês, trata-se de uma narrativa extremamente fragmentada e não linear. Além dela ser toda fragmentada, né, de ficar pulando de um núcleo para o outro, ela também não é linear, nem mesmo dentro do próprio núcleo. Várias vezes ocorrem os chamados flashbacks, retornos ao passado, para explicar ou justificar uma situação presente. Então, ao mesmo tempo que é fragmentada, também não tem essa linearidade cronológica. Temos, como eu disse, alternância constante entre os diversos núcleos que estão sendo abordados e temos também a ausência de um núcleo central, assim como a ausência de desfechos para esses núcleos que estão sendo narrados ali. O espaço onde ocorre a história é Porto Alegre. Tanto a região central, onde se concentram as moradias dos ricos, quanto o subúrbio, onde se concentram as personagens pobres da trama aí. O tempo, a história se passa na década de 30 do século 20. Agora, o tempo de duração da história é que é extremamente interessante. Todos os acontecimentos acontecem num intervalo de 5 dias. Mais especificamente, a história começa no amanhecer de sábado e termina na noite de quarta-feira. São 5 dias, sendo que cada um desses dias é uma das 5 partes que compõem o livro aí. Então a primeira parte, sábado, depois domingo, segunda, terça e quarta. Então são os acontecimentos desses 5 dias que estão sendo detalhados pelo narrador aí. E é óbvio que os dramas que estão sendo apresentados não começaram nesse dia de sábado e nem vão se concluir, terminar na quarta-feira. Por isso que a gente fala que é uma narrativa que não tem essa estrutura característica de começo, meio e fim. Nesse sentido, o Érico Veríssimo estava plenamente integrado ao modernismo da época. O estilo aqui é o neorrealismo, como nós já falamos também. É uma retomada daquela postura realista de observar, de analisar, de denunciar, de criticar a realidade social aí. Voltada agora para aspectos mais específicos da região em que o autor está inserido, a região que ele conhece melhor ali. Temática principal. Nós podemos destacar 2 temas aqui. Primeiro, análise do comportamento psicossocial de personagens caricatos. Uma das características dos personagens, a gente vai ver depois, é a caricatura, ou seja, alguns aspectos do seu comportamento, da sua personalidade são exagerados ao ponto de torná-los caricaturais, e o narrador vai analisando os seus dramas psicológicos na relação que eles têm com a sociedade à sua volta. Uma coisa bem característica do neorrealismo aí. Além disso, nós temos também as críticas e denúncias das injustiças da burguesia capitalista. Como eu já falei em vários momentos, a exploração dos pobres pelos ricos e as injustiças decorrentes dessa desigualdade social ficam muito evidentes na obra aí. É claro que essas características todas a gente vai aprofundar mais à frente quando estiver falando sobre as personagens, sobre o enredo. Mas isso é assunto para a próxima aula.